dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Juliano Te Ama. E eu tô meio que invadindo, né, o Degustando Séries de hoje para puxar o papo sobre a segunda temporada do Pacificador. E aqui comigo está ele, o dono do podcast, Josimar Carlos. Mas assim, então enjoando da voz de Josimar Rodrigo, então a gente tem voz nova aqui, a estreia de Ju como nossa host. Tudo der certo, ela vai ser a host do nosso bate-papo inteiro aqui de Pacificador, que eu vou falar pra vocês, tem muito programa, porque esse vai sair um episódio por semana, então vai ter bastante semanas aí de bate-papo de Pacificador. Com certeza. E eu dei spoiler do que é, né? Já falei que qualquer série já, né? E é uma honra imensa estar aqui novamente, né? Obrigada pelo convite de ser host para os próximos episódios da série. E eu tô meio que virando figurinha repetida aqui no podcast, né? Seja no Degustando Séries ou no Cine Geek, né? Mas é isso, feliz demais. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, acompanha a gente lá. O meu é Deixa Eu Te Indicar, tanto no Instagram quanto no TikTok. E bota aí seu @ Josmar. @multiverso.dageek nas nossas redes sociais, exceto o TikTok, que não tem um ponto, é tudo junto. Multiverso.dageek, Multiverso da Geek, até o ADM errou aqui. É Multiverso da Geek, tudo junto, mas em algum momento a gente vai tentar consertar isso aí para não ficar essa confusão aí. A mesma confusão que a gente vai falar nesse episódio aqui. Pelo menos eu. Boa! Bom, a primeira temporada estreou em 2022, né? São 3 anos, na verdade, né? Até essa nova temporada que estreou agora no dia 21. E vai ter episódios semanais toda quinta-feira, às 22 horas, na Max, né? Todos os episódios foram escritos por James Gunn, dos quais ele vai dirigir só 3. E agora eu não sei quais vão ser, mas enfim, lembrando que o James Gunn foi o diretor, né, de Guardiões da Galáxia da Marvel, e agora, junto com o Peter Safran, né, que foi produtor de Superman, Aquaman, entre outros títulos, eles estão construindo essa nova era da DC, né? E sem mais delongas, bora começar o nosso bate-papo. Vamos ter spoilers a partir de agora, então se você ainda não assistiu ao primeiro episódio de Pacificador, vai lá, assiste e volta aqui para contar pra gente o que você achou, se você concorda, se você discorda de alguma coisa que a gente falar aqui, beleza? Então, solta a vinheta. Degustando Séries. E vamos fazer aqui um recap bem rápido do que foi que aconteceu, né, na temporada passada. A série ela começa logo após os acontecimentos do Esquadrão Suicida de 2021, que foi dirigido também pelo James Gunn. Então, o nosso pacificador, o Chris Smith, ele foi baleado, né, pelo Bloodsport após assassinar o Rick Flag para impedir o vazamento das informações do projeto Estrela do Mar, né? Visto que a missão da Task Force X, quase que não sai agora o inglês, era recuperar esses dados para encobrir um erro do governo americano, né? E aí a temporada começa com ele acordando num hospital e a sua liberdade dura bem pouco, né? Porque ele logo precisa se juntar a um novo time da Argus, né? Agora sobre o comando de um sujeito chamado Murn e de 2 companheiros lá do Esquadrão Suicida, que é a Emilia Harcourt e o John Economos, né? E aí a gente tem a adição de ninguém menos do que a filha da Amanda Waller, né? A Liyota Adebayo, e numa missão intitulada Projeto Borboleta, que basicamente eram alienígenas que queriam, entre muitas e muitas aspas,
salvar a humanidade dela mesma, né? A gente tá aqui se acabando e eles pensaram, bom, vamos salvar lá, não deixar acontecer o que aconteceu com o nosso planeta, né? E aí eles foram assumindo o corpo de políticos e pessoas influentes para tentar tomar as decisões e salvar a humanidade, colocando ela no lugar que eles consideravam certo, né? E ao longo dos episódios, o pacificador ele passa por diversos momentos em que ele questiona a si mesmo e começa a entender que nem sempre tirar qualquer vida vale pela paz, né? Porque o lema dele era esse, né? Vale qualquer coisa pela paz. E aí começa meio que a jornada dele como anti-herói, né? Para se tornar uma pessoa melhor. Só que agora ele tem alucinações com o pai dele, o Auggie Smith, que na primeira temporada ele acabou matando o próprio pai, né? E aí é isso. Josimar, pergunta agora, Manda. já começando, né? Quais foram as suas primeiras impressões desse primeiro episódio, né? O que você achou da troca da Liga da Justiça para Gangue da Justiça? Eu confesso que isso me pegou muito quando eu estava olhando ali o preview, né? E você acha que isso vai mudar a dinâmica da série, que agora eles vão focar em grupos menos conhecidos, em heróis mais controversos? Conta aí pra galera o que você acha. Então vamos lá, primeiras impressões. Um episódio que parece de fato um episódio de começo de temporada. Acho que o esqueleto dele é total, assim. Ele tem as piadas ali padrão da primeira temporada do Pacificador, né? O estilo do James Gunn de ser. Só que ele é bem melancólico. Eu acho que é extremamente melancólico, assim, a ideia aqui. E talvez como é que vai ser construído toda essa dinâmica do Chris, né? Ele tem todo um dilema entre eles, a cena da gangue da justiça lá, ele basicamente é extremamente zoado por eles, e ele sente aquilo de... Ele é um pária, ele é um pária como herói, ele sente que após a primeira temporada ele fez alguma coisa importante, só que quando ele vai tentar entrar na gangue da justiça, isso pra ele se desmorona, porque destroem ele. Já falando da gangue da justiça, ele ganha a ceninha do final, naquele... Anteriormente lá, existem duas mudanças que o James Gunn faz ali pra poder inserir, né, o Pacificador nesse universo dele, que é a piada com Aquaman, que o Pacificador ele fala, eu acho que é no último episódio mesmo, em algum momento ali, se eu não lembro agora se é com a Emília, ou é com a outra, mas ele faz uma piada com o Aquaman, e aqui ele trocou por vômito do Lanterna Verde. E depois isso se repete lá na ceninha que a Liga da Justiça aparece pra ajudar ele, que a gente só vê as silhuetas, exceto o Aquaman e o Flash, que são os únicos que conversam com ele. Aqui a silhueta é trocada pela gangue com o Superman e a prima dele, né? A cara tá ali no cantinho. Então os dois, e os únicos que na realidade contracenam é a Mulher Gavião e o Lanterna, fazendo também ali a piadinha, né, do Lanterna falando que ele fala que eu gosto de vômito. E a outra dando risada. O mesmo estilo que ele fez lá com o Flash, com o Aquaman, da piada dos peixes, aqui ele faz essa troca deles. Para depois também gerar naquela dinâmica no começo ali dele tentando entrar na gangue da justiça. Essa mudança, eu gostei. Eu achei que ele iria tomar outra coisa. Porque assim, eu não sei se eu vou dizer se foi meio covarde, talvez seja uma palavra forte que eu vou usar aqui, mas eu achei que ele iria usar uma outra forma de colocar esse pacificador dentro do CU. Ele simplesmente ignorou. Ele ignorou tudo, assim. Ele ignorou tudo, fez as mudanças que ele precisava fazer ali. Basicamente é assim, a primeira temporada inteira ela é cânone no meu universo, exceto ali a menção à Liga da Justiça. Só que a outra personagem ela ainda fala Liga da Justiça, né? Ela não fala... Por que vocês não chamam a Gangue da Justiça? Ela fala, por que vocês não chamam a Liga da Justiça? Então, ele errou na edição ali, ó. Podia ter trocado a palavrinha ali. Na própria edição ele esqueceu de fazer essa troca, porque ela já fala o nome Liga da Justiça ali. Ela não fala gangue, então acabou sendo um erro ali que eu não sei se eles perceberam e tal. Beleza, a mudança pra mim tanto faz, mas eu acho que ficou assim, sabe? Pra gente que consome esse conteúdo, que a gente já vê aí um monte de coisa, já tá acostumado com esse universo, beleza. Mas o público que não consome muito, que simplesmente assiste o filme, assiste as séries,
será que eles vão entender essa dinâmica de que o pacificador é dentro desse universo? Foi, mas quando eu vi a série lá no final, apareceu Aquaman com o Flash. Como é que estão esses caras aí agora? Uhum. Sabe? Então, tipo, eu acho que vai ficar um pouco confuso para algumas pessoas, assim. Na verdade, acho que vai ficar extremamente confuso. Principalmente quando aparecerem outros personagens, que em entrevistas recentes aí, ele já meio que deixou fato aí que Margot vai voltar, né? Ele meio que já respondeu isso de uma maneira ou outra, do jeito do James Gunn de responder entrevistas, mas basicamente Uhum. a Margot volta. Então, tipo, quando Margot voltar, o que é cânone da Arlequina, entendeu? O que é cânone dela em Uhum. tudo quanto é tipo de filme que essa mulher tem e que refaz e que não refaz. O que é cânone? Então, acho que vai ficar um pouco confuso algumas coisas. E eu achei que ele ia mexer um pouquinho com uma questão meio multiverso ali, alguma coisa assim, mas em próprias entrevistas ele tá falando que não é multiverso. Que ele não tá mexendo com o multiverso. Então, até o que a gente vai Uhum. ver na temporada aqui, ele tá querendo meio que dizer que não é multiverso. Sendo que o que eu conheço, né, James Gunn, o que você tá fazendo aqui é multiverso, cara. Desculpa, Exato. entendeu? Você tá querendo falar um negócio aqui, mas não tem como. A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a parte do Chris entrando lá na porta quântica lá, mas aquilo ali é multiverso, amigo. Então, não tenta, Uhum. não tenta fugir, entendeu? Não tenta fugir dessa questão. Porque é isso. Então eu acho que ele podia ter usado isso, sabe? Que tipo, o Pacificador da primeira temporada ele era de um outro universo. Aí Uhum. aquela ceninha lá do final desse episódio poderia ter acontecido. Aí um pacificador ia substituir o outro, saca? Eu acho que podia ter Uhum. feito isso, sabe? Ele podia ter feito uma jogada assim. Não, simplesmente ele fez essa questão de vou apagar e vou reeditar. Vou reeditar aqui para Pois vocês entenderem. é. Pois é, cara, até pra mim que né, consumo tal, eu botei o play e fiquei, uai, o que foi que aconteceu aqui? Né? E aí eu fiquei confusa mesmo, né? E aí depois eu fui pesquisar o porquê que foi feito isso, né? E aí, enfim, basicamente é isso. O James Gunn ignorou tudo, né? Toda a Liga da Justiça do Snyder foi por água abaixo, assim, né? E ele simplesmente substituiu ali e pronto. Então, assim, eu acho que até pra gente que consome fica confuso esse movimento. Sim. Né? Ele faz sentido no desenvolvimento do episódio, mas como um todo, realmente foi uma decisão muito ousada, né? E assim, confesso que não vi nada dele falando que não era multiverso, mas, gente, pelo amor de Deus, porta tridimensional, cara, pacificador e família dele lá, outras pessoas. É multiverso. Se aquilo ali não é multiverso, é o quê, gente? Outro nome, bananinha, abobrinha? Claro que é multiverso, né? E aí isso entra agora na minha próxima pergunta, né? Porque a gente, na verdade, teve uma transição da DCU, né, para o DCU, que agora realmente a gente, Superman já foi assim, e agora a gente entra, né, com o Pacificador fazendo esse apagamento ali da Liga da Justiça e colocando o Pacificador dentro do DCU. E aí, você meio que já respondeu. Eu ia perguntar se você achou que essa mudança, né, vai ser meio que tranquila. A gente viu que, na verdade, foi meio estranho, pode causar uma certa confusão, né? E aí eu pergunto, o que a gente pode esperar, né, agora disso? Porque abre muitas possibilidades. Né? E eu confesso que eu fico até com certo receio também, que é o meu mesmo receio que eu tô tendo da Marvel com esse lance de multiverso, de variantes, e, enfim, outras realidades, né? Fica tudo muito num campo muito subjetivo, pode acontecer de tudo. E eu acho que se isso não for muito bem desenvolvido, né, as coisas se perdem e daí uma coisa que podia ser massa, né, perde potencial e vira um negócio meio galhofa, assim, né? O que você acha? Tá. Só um adendo antes. A questão de ele falar que não é multiverso. O James Gunn ele tá tentando fugir das coisas, mas o fato de ele falar que não é multiverso, ele disse pra você que não é multiverso, aí quando o pacificador tá lá na outra terra, né, conversando com o pai dele, com o irmão dele que já arrasta,
Simplesmente o pai dele e o irmão dele contam uma história de ele gostar lá de brincar com os duendes, né? Os imps. Sim. E ele fala, basicamente ali, um flerte que o James Gunn meio que já colocou com a quinta dimensão. Que ele pega e fala lá da quinta porta, acho que é uma coisa assim, né? Que ele fala que tem os duendes, alguma coisa assim. E no quadrinho, a quinta dimensão, ela é meio que um plano assim que fica entre o espaço-tempo, parece que é um mundo meio que de imaginação, assim. Que lá dentro tem esses duendes e é lá que vem aquele vilão icônico da HQ que todo mundo não consegue falar o nome, que é aquele senhor sei lá, gente, é alguma coisa assim. Mas é basicamente um duende maligno lá que tem em várias histórias da DC. E ele faz parte dessa quinta dimensão. Então, assim, James Gunn, se isso aí não é multiverso, desculpa, né, mas você acabou de mencionar outra coisa além, entendeu? Você foi além do que o simples de mostrar que só tinha um outro pacificador ali naquele lugar, mas beleza. Tá, mas aí o que acontece? O que é o meu medo, né, nessa questão desse universo? Porque esse universo que o James Gunn coloca, basicamente assim, a gente teve Comando Criatura, que é uma parada que o James Gunn bota. Ela faz parte do universo, mas ela fica um pouquinho separada, assim. Não tem muita menção dela dentro de Superman, e por enquanto aqui nesse primeiro episódio de Pacificador também não. Acho que a única menção ali realmente é o Flexer, que ele é meio que o protagonista do Comando das Criaturas. Mas ninguém fala nada, né? Ninguém fala daquelas criaturas, ele mesmo não menciona nada de tudo aquilo que ele já viu, então isso não tem nenhuma menção. Mas basicamente, o Comando da Criatura seria a primeira entrada do James Gunn nesse novo DCU, né? Basicamente. Mas aí ficou o Superman. O ponto que me fica é Superman e agora o primeiro episódio de Pacificador, eles estão colocando pra você um universo novo da DC que já tá extremamente estabelecido. E eles te jogam informações atrás de informações, assim, de um universo que, cara, já existe. E já existe muita coisa desse universo. Já existem muitos heróis por aí. Então, tipo, ele não tá se preocupando com origens. Ele não tá se preocupando com várias coisas, assim. E qual a gente falou, a gente que já consome, já tem conhecimento de vários outros filmes, várias outras séries, outras coisas que falam sobre isso, pra gente tranquilo. Mas tem muita gente que vai ficar confuso com muita informação, com muita easter egg, com muita coisinha que vai ser dito ali. Pacificador, o primeiro episódio, ele tem, nossa, tipo, dezenas de easter eggs do Batman, cara. Mas, tipo, dezenas, assim. É na cara, é na cara que eles já estão te jogando que o Batman tá ali. Só falta mencionar ele daqui a pouco. Né? Porque, tipo, a quantidade de easter egg que tem do Batman é a primeira vez que a gente vê nesse universo de James Gunn, assim, tirando o Comando da Criatura, né? Em live action, vamos dizer assim. Que é a menção do Arca, né? Que é a ceninha do jornalista lá, falando que é a cena que vai aparecer o Rick Flag, né? Que a mulher vai conversar com ele. E tá falando sobre a crise dos meta-humanos e fala, né? Que eles surgiram de Bella Rev e do Arca. Inclusive, esse jornalista é o mesmo do Superman, né? Um dos que faz lá as piadinhas com o Superman. É o mesmo jornalista. Então, tipo, já tá tendo uma crise de meta-humano fugindo da prisão, e fugindo de Arca e fugindo de Deus do mundo, sabe? Eles estão estabelecendo muita coisa. Esse mundo da quinta dimensão é meio que uma referência ao Batman também, o Superman, né? Esse duende que enfrenta todo mundo. A Coelho Branco, que aparece rapidamente, saindo correndo lá, quando o pacificador vai fazer a entrevista. Ela é uma das vilãs do Batman, mas é aquela vilã tipo de, sei lá, 10ª categoria. Aquela vilã que vai aparecer muito pouco, assim, e whatever pra ela, sabe? Mas é o jeito de James Gunn de pegar uns personagens que ninguém nem liga, sabe? Aquele bem do escalão lá de baixo, e fazer uma aparição. Ele faz aqui a aparição com a Coelho. Mas o meu ponto de medo é esse, sabe? Essa quantidade de informação que eles já querem te estabelecer. Eles já querem... Cara, o universo tá começando agora, mas ele já tá estabelecido, sabe? Parece que já faz 10 anos que eles estão construindo isso. Então, tipo, o meu medo é esse, sabe? Porque vai dar confusão, sabe? Vai dar confusão para muita gente, assim. Se você assistir, cara, você vai ter confuso. A gente começa a se perder algumas coisas, sabe? Então, total. Eu acho que em algum momento vai dar uma certa confusão aí. Tanto de informação que
esse início de universo já tá colocando. Pois é, cara, eu compartilho dessa mesma visão, né? Eu tô confiando, né? Porque é o que nos resta. Sim. Não temos poder de nada aqui, né? Mas eu quero acreditar que ele tá desenhando isso de uma maneira que faça muito sentido lá na frente, né? Sim. É porque as coisas elas estão acontecendo muito rápido, né? Acho que esse é o ponto, assim. Muito rápido. E aí também não sei se de alguma maneira também ele não está querendo admitir essa inserção do multiverso, porque a Marvel tá nessa era, Sim. né? Uhum. E daí não quer virar um comparativo, mas até, enfim, até falando de Quarteto Fantástico, a gente falou, né, de uma cena específica lá que faz uma analogia com o filme dos Vingadores, né? Então, Sim. não sei, assim, acho que acaba sendo inevitável não haver comparações desses dois universos, principalmente agora que chama DCU também, né? Sim. Não ajudou. E, enfim, eu acho que agora é realmente um concorrente de peso, né, para Marvel. Sim. Então, não vai ter como não comparar. Você falou, né, que esse episódio você achou ele meio bad vibes, assim, né, meio triste e realmente, assim, todo o elenco, todos os personagens, eles estão em um lugar de eles salvaram o mundo, mas basicamente eles não são reconhecidos por isso e eles estão nos piores lugares possíveis. Sim. A única pessoa que está com emprego é o John Economos, que ele continua trabalhando para Argus, inclusive ele continua trabalhando para Argus vigiando o pacificador, né? E agora ele tá ali numa sinuca de bico porque ele não sabe se ele reporta a questão da porta tridimensional, como é que vai ser isso. A Adebayo tá desempregada, tá tentando a vida ali, né? A mulher expulsou ela de casa, não ficou claro se ela fala com a mãe, mas aparentemente não, né? A Emília tá arranjando confusão no bar. E eu acho essa personagem tão interessante, a Harpo. Eu gosto muito de pronunciar esse nome dela, eu acho chique. Mas porque ela é uma personagem muito fechada, né? A gente vê que ela oprime muito as emoções dela e que ela vive do trabalho. Né? A gente não escuta ela falar de família, de amigos, ela tá sempre bebendo sozinha, ela não gosta de falar sobre a vida pessoal dela, tanto é que ela só revela o primeiro nome dela na primeira temporada, lá para os últimos episódios, quando ela começa realmente ali a ter uma conexão emocional com o Chris. E nessa temporada fica muito evidente que ela tá usando da violência como uma forma de extravasar a frustração, né? Porque ela é uma pessoa altamente gabaritada e ela não tá conseguindo emprego em canto nenhum, porque a Amanda Waller tá ali empatando a vida dela, né? Então, e também rolou ali um papo dela com o Chris, que aparentemente rolou alguma coisa ali entre eles, né? E aí eu tô muito curiosa porque o Chris da outra dimensão tinha um relacionamento amoroso com a Emília da outra dimensão também. Então eu tô bem curiosa para ver como é que vai ser isso. Separou e ela tá com outro cara lá, né? O irmão dele fala. Uhum, Isso aí vai aparecer. Isso aí vai aparecer de algum modo, isso aí aparece. Não, total. E uma tipo, ela vai coisa. ser bem diferente, né? Porque Vai. na abertura tem duas dela. Duas versões dela. Aí eu já fiquei. Isso, na abertura eles meio que mostram já as duas dimensões, né? Porque Isso. além da versão dela, tem também o pai, eu não lembro, o irmão dele também tá, né? Só que o irmão dele tá com o uniforme lá. E o pai tá com o demônio azul, sei lá se vai ser, como é que vai ser. Inclusive, eles são um trio, né? Na outra dimensão. Isso. Ele, o pai e o irmão, eles são heróis. E quando ele entra na dimensão, que ele vai vendo, tipo, eles colocam né, os recortes do jornal, tipo, em quadros, né?
e o pacificador vai passando assim por uns quadros e marca lá, Super Trio, derrotou, não sei o que. Aí parecem dois quadros, isso aqui é muita coisa de nerd ficar procurando as coisas. Parecem dois quadros lá, que são dois vilões que eles derrotam, que são o quê, Ju? Dois vilões do Batman. Eu falei que é cheio de coisa de Batman aqui, cara. Um deles que passa assim, que fala que eles derrotaram a criatura arco-íris. Que é basicamente o vilão do Batman lá dos anos 60, lá. Do primórdio das HQs dos anos 60. É uma criatura bizarra que é basicamente um arco-íris. Ela tem todas as cores do arco-íris nela. Sabe? Tipo, é o James Gunn pegando, velho, uns vilões que ninguém, whatever pra eles, mas beleza, ele consegue. E o outro eles falam que eles derrotaram o Ultra-Humanoide. O Ultra-Humanoide, ele é basicamente um macaco, um gorila branco gigante, que é estilo aquele... Eu sempre esqueço o nome do macaco lá, que é super famoso nas histórias da DC, mas eu sempre esqueço o nome dele. Quem tá escutando aí já sabe quem que é que eu tô falando, mas eu acabei de esquecer, Gord... gente, eu esqueci. Grodd. Ó. Grodd, de vez em quando ela funciona. O Gorila Grodd. Ele é basicamente como se fosse uma espécie do Gorila Grodd. Ele é um macacão branco lá, super inteligente, que em algumas HQs ele fica meio que com o cérebro exposto assim. Então, e ele também é de Gotham, é um dos vilões do Batman também. Então, olha só a quantidade de Batman que a gente tem aqui. Além do que também pode ser que eles jogaram um easter egg ali do Asa Noturna. Talvez, não quer dizer que mas talvez existe alguma coisa ali do Asa Noturna, que é quando ele fala que... Quando ele aparece lá, o irmão e o pai dele falam: você não tava em Bloodraven? Que Bloodraven é uma cidade lá meio corrupta lá, que é a cidade onde o Asa Noturna mais atua. E em outro momento da conversa deles, eles falam de novo se ele não devia estar em Bloodraven com os rapazes. Então, quem são esses rapazes que o pacificador tava lá? Então, tipo, são mais pessoas que talvez apareça, ou simplesmente ali o James Gunn já preparando, porque a gente sabe que em Bloodraven ou é Asa Noturna, ou talvez é o Gladiador Dourado e o Besouro Azul, né? O Gladiador Dourado, inclusive, vai ganhar uma série nesse universo do James Gunn. Então, talvez eles estejam falando do Gladiador Dourado nesse pedaço aí, que o pacificador foi ajudar eles. Provavelmente. E uma outra coisa, Ju, que eu acho legal do James Gunn é o cara, ele faz uns textos que você fica num absurdo, assim. Ele faz uns diálogos, cara, que sabe, beira o banal, assim. Só que como é que o cara consegue fazer isso ficar, sabe, ficar atrativo? É a mesma coisa que você está assistindo esse episódio e você ir, do nada, de uma orgia pra uma conversa de coruja. É isso. É isso que vai. É uma cena atrás da outra, assim, ó. Você tá assistindo, aí tá lá The Boys, Hugh Orgasm na sua cara. Do nada, James Gunn, você tá assistindo e fala: que isso, James Gunn? O que você tá fazendo aqui, cara? E do nada, a cena muda e é o Economos conversando com o Aydra lá, numa conversa de coruja. Eu conheço de coruja. Fala aí, procure no Google aí, curiosidades coruja, e que eu vou responder pra você. É isso, cara. Sabe? Tipo, esse aqui é James Gunn. Acho que a melhor tradução pra mim, assistindo James... Pô, isso aí é James Gunn, sabe? Como é que o cara me consegue, velho, ir de um ponto pra outro num absurdo, assim? E você ainda, sabe, tipo, não ser uma coisa banal, nada, porque, como a gente falou aqui, o humor do James Gunn tá presente. Só que tem outras camadas que ele vai estudar aqui nesse episódio, principalmente em relação ao Chris, né? Porque ele matou ele mesmo, né? Então, sim. Como é que vai acontecer agora? Nossa, e agora, você citando esse ponto, né, dele matou ele mesmo, é meio bizarro o quanto que ele tá, o Chris nos últimos tempos, ele tá meio que cercado ali, né, de mortes. Tem o Rick Flag, né, ele meio que, enfim, matou o cara do próprio time, e aí depois teve a morte do pai dele, e aí agora ele matou a ele mesmo, e, enfim... tá embaçado pra ele. Cara, ele matar... Mas assim, quando você tava assistindo, você imaginou que ele ia matar ele mesmo, né? Eu acho que na minha cabeça só era isso que ia acontecer. Eu não tinha visto nada, graças a Deus que eu não vi nenhum spoiler nesse sentido, assim.
porque quem me conhece sabe que com o quanto eu amo spoiler. E eu imaginei na hora, quando eu vi os trailers e tal, ele falando que, até numa conversa com a Adebayo, ele fala, né? Ela fala, mas você conheceu esse universo onde todo mundo te ama e tal, né? E você quer ficar lá, daí na hora que parece, eu já imaginei que, cara, ele vai matar. Ele vai matar esse pacificador e vai querer ficar no lugar dele. Então, tipo, os próximos episódios provavelmente vão se passar, sabe, nessa mescla de ele ficar indo e voltando, talvez. Porque não existe mais pacificador no outro universo, cara. Tipo, ele matou o cara. E em algum momento o pai dele com o irmão vão descobrir que ele não é o pacificador dali, né? Então, ele sabe que existe outras dimensões. Ele sabe que existe ali o quarto quântico. Então, em algum momento eles vão acabar percebendo que ele não é o pacificador que eles conhecem. E aí provavelmente vai dar toda a treta, assim. Mas, dado esse ponto assim que a gente tem no primeiro episódio, qual que você acha, Ju, que é o plot da segunda temporada? Você acha que o plot da segunda temporada vai ser essa ideia do pacificador ou vai ter mais além? Que a primeira temporada a gente acha que é um plot, né? Aí de repente vira um outro. E você acha que a segunda vai ter a mesma coisa ou a segunda vai seguir muito nessa linha, assim? Cara, eu acho que vai dar uma virada aí, principalmente com todas essas possibilidades, sabe? Eu acho que vai ter mais coisa além do fato dele buscando ser um herói, né? Tipo, nessa busca de redenção, de ser reconhecido. Então, eu acho que vai vir outras coisas, sabe? E até você falando, né, que já tinha imaginado que ele ia matar ele mesmo. Cara, não tinha muita opção, foi uma morte meio que conveniente, né? Porque ele conhece a si mesmo, né? O cara já, o pacificador da outra dimensão já chegou já com a faca nos dentes, tipo, ele tava ali tomando porrada, não tinha muita opção, mas eu senti que ele meio que matou sem querer, né? Por isso que eu tô chamando de morte conveniente, assim, porque ele foi meio que se defender e o cara espetou o cara lá no negócio. Ele morreu, né? Totalmente sem querer. Então, além disso, por isso que eu acho que também vai ter mais coisa. Na primeira temporada não ficou claro pra gente que esse quarto tridimensional ele era compartilhado, né? Tem outras portas, tem outros seres que compartilham esse ambiente. Então, assim, que outras coisas a gente vai ver por ali? Sim, né? O James Gunn, ele meio que, eu acho que ele quer dizer que não é multiverso, porque eu acho que talvez só exista essa porta desse universo. Entendeu? Eu acho que talvez seja isso, porque assim, cara, você pode colocar um monte, o pacificador abrindo um monte dessas portas aí. Porque eu, no lugar dele, eu ia fazer isso, meu amigo. Na hora que eu visse que tem um universo, fala, cara, será que tem outras portas aqui? Eu ia caçar, entendeu? É fato, assim, é fato. O trailer mostra ele abrindo uma outra porta. Parece uns bichos bizarros lá, umas cabeças de caveira, não sei. Que é uma referência a HQ, aquilo também. Né? Então, tipo, a gente tem também a questão lá da visão que tem no Comando Criatura, né? Da Liga da Justiça toda morta. E meio que a Terra sendo destruída, que parece com a abertura dessa porta dele, né? Parece. Então, não sei se é. Mas talvez pareça, então. Talvez o James Gunn quer dizer que é isso, sabe? Tipo, que só existe esse universo alternativo. Meio que assim, né? Mas eu acho que não, né? O James Gunn não tá querendo contar as coisas, na realidade, eu acho. Acho que ele tá falando, não vou falar que é multiverso, que se eu falar que é multiverso aqui, aí vai... O pessoal vai comentar aqui, sabe? Se é só uma terra, não teria como existir a cópia dele, a da família dele. Meio estranho. Não, é. Né? Então, é um universo alternativo, não tem como. É isso. Exatamente. Outras versões em um outro lugar, vivendo uma outra vida, em outro contexto, não tem como. Não. Mas a questão é essa, né, Josimar? Agora a gente tem que aguardar aí os outros 7 episódios para ver o que isso vai dar. Diferentemente da primeira temporada, essa tem entrevistas, né, com o elenco no final, é bem legal para assistir. Isso aconteceu também em The Last of Us, né, que sempre ao final aparecia o elenco
o diretor, sim. o pessoal da produção comentando, então achei bem interessante isso para passar um pouco da ideia também do que estava por trás ali, né? E até o depoimento dos próprios atores. E por último, eu acho que a gente tem que comentar que mudou a música de abertura e a coreografia. Mudou. Ai, eu já estava tão acostumada com a da primeira, mas eu gostei. Sim. Eu acho que aí vem chatice de Josimar. Eu só acho que a coreografia não combinou com a música, eu acho. Eu não sei. Ficou meio desconexo, Ficou né? meio que assim. Porque parece que a coreografia ela é um pouco diferente da primeira temporada, mas ao mesmo tempo, se você for reparar, ela é igual. Os movimentos deles são os mesmos. Então, assim, pra mim, parece que não combinou muito com essa música que o James Gunn colocou, não. Eles dançam Pois é. ali, não sei. Ou ele podia ter colocado uma outra música, ou ter mudado a coreografia, porque de fato a coreografia se não for 100%, é uns 90 e poucos por cento ali, idêntica da primeira temporada, mas eu acho que a música não combinou muito não. Ela não caiu muito bem assim. E só um adendo aqui, um adendo inútil, que eu acho que foi uma piadinha do James Gunn, mas qual é a deles em fazer piada com o 30 Seconds to Mars do Jared Leto, velho? Cara, é duas. É tipo uma cena, entre aspas, uma cena pós-crédito dele falando mal do 30 Seconds. Né? É isso. Eu falei, será que é uma piada com o Coringa, mano? Será que o James Gunn aproveitou e deu uma cutucadinha aqui? Porque, pô, ele pegou no pé do 30 Seconds ali. Fez uma piada. Foi muito estratégico, né? Total. Tinha tanta banda pra falar mal, Exato. mas por que essa? Logo a do Jared Leto, cara? Não, né? Aí você me pega, né, James Gunn? Ele tá afiado, ele tá tá... afiado. Pois é, ele não tá brincando não, viu? Ele tá nem aí, soltando as indiretas dele. Bom, gente, é isso. E para vocês, ouvintes, qual a maior expectativa para essa segunda temporada? A gente vai ver o Pacificador se tornando um herói de verdade ou ele vai continuar nesse caminho meio caótico? Enfim, conta aqui pra gente e a gente se vê no próximo episódio da série. Continua acompanhando aqui o podcast que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Beijo! Valeu!